E hoje recebemos aqui no estúdio a assistente social do Instituto Santos Dumont, Alexandra Lima. Bom dia. Alexandra, muito bem-vinda aqui à TV Tropical. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar, sobre esse levantamento que o Instituto Santos Dumont fez, sobre violações de direitos das crianças no Rio Grande do Norte. E o resultado foi um dado extremamente preocupante, um aumento de 119% no primeiro semestre desse ano. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que foi feito esse levantamento, o que de fato se configura em violação, do direito à criança. É um dado bastante preocupante, até porque um curto espaço de tempo em que a gente tem um aumento bem significativo. As violências contra crianças e adolescentes, elas se voltam mais tanto para a parte física, propriamente dita, como para a parte psicossocial, então que atinge o desenvolvimento psicológico de uma criança. As crianças, elas em certa faixa etária, elas não têm discernimento do que significa uma violência para elas, mas sabem que aquilo não é agradável. Então, desde os maus tratos, a negligência, que é a falta do cuidado. Então, deixar de prestar assistência médica, deixar de levar para a escola, deixar de alimentar, é uma negligência, é um tipo de violência. E quando as crianças elas já estão maiores, elas já sabem expressar o que estão sentindo. E isso se reverbera às vezes, se volta contra elas. Vida, Alexandra? Infelizmente, então, é algo que acontece na infância e que ela acaba ficando traumatizada, e leva consequências e sequelas para a vida toda, infelizmente. Se essas ações elas não são trabalhadas durante a infância, logo, o lidar com essas questões na idade adulta, ela reflete de forma bastante negativa. Porque quem sofre uma violência jamais esquece, ela aprende a lidar com ela, mas não esquece. E quando isso acontece na infância, isso fica para o resto da vida. A forma com que a criança e o adolescente depois vão lidar com isso é importante para os adultos que vão ser. A violência, de fato, física, desse levantamento que vocês fizeram, ficou lá no topo da lista ou não? Sim, é um equilíbrio, na verdade. O que aparece mais é o que se consegue ver. Identificar mais. Fisicamente a gente consegue ver uma violência física, mas o que mais causa dano, não que uma anule a outra, mas a violência psicológica, e a violência, e aí está incluído a negligência e a falta de cuidados, o deixar de ter o cuidado com a criança, ela significa muito mais porque ela marca o emocional. O dano emocional, a marca física ela desaparece com o tempo, mas a marca emocional não. Então, tanto a física como a negligência, então a violência psicológica, elas são muito danosas para a criança e para o adolescente, mas que o que fica, aquilo que lhe marca muito, é o que lhe machuca por dentro. E muitas vezes essas violações, elas acontecem de fato de maneira simultânea. Existe pelo levantamento que vocês fizeram, uma classe social específica ou não existe? O que foi que vocês apontaram aí nesse estudo? Na nossa experiência de trabalho, a gente tem muito que o que é mais exposta são as vidas das pessoas de uma classe social menos abastada economicamente. Então, todos os profissionais que atendem uma pessoa vítima de violência, eles são obrigados a notificar, a comunicar. E nas classes menos abastecidas, menos abastadas economicamente, a classe mais pobre, esses números aparecem mais. Não quer dizer que nas classes sociais mais altas isso não aconteça. Então a gente tem uma subnotificação aí de dados, porque nem sempre isso é tratado de uma forma correta com a notificação desses dados. A gente tem aí esse panorama do aumento das denúncias com as violações de direitos, mas são dados que são notificados. A gente precisa trabalhar nesse sentido de notificar mais para a gente ter um dado real da nossa realidade e infelizmente os dados são maiores do que esses números, mas não são notificados. Como é que as denúncias elas podem ser feitas? A gente tem alguns canais que vão desde o Disque 100, que é um disque nacional, é gratuito, anônimo, e garante que a pessoa que está denunciando ela não seja exposta em momento algum.
O Disque 100 é um número de direitos humanos, um número nacional. O ideal é que a pessoa que vá denunciar esse tipo de violência contra qualquer um dos públicos, né, ele diga direitinho assim, nome, apelido, endereço com um ponto de referência para que as equipes que recebam essa denúncia aqui no Rio Grande do Norte, elas consigam chegar. Essa denúncia pode ser anônima? Pode. Ela pode ser anônima, tanto, né, os disques nacionais, né, eles têm essa possibilidade do denunciador não se identificar e ainda ter um retorno do tipo de ação que é feito mediante a denúncia. É super importante. E, tirando o Disque 100, aqui no estado, né, aqui em Natal, por exemplo, a gente tem os conselhos tutelares da criança e do adolescente, os conselhos de direito das crianças e adolescentes, os centros de referência especializados da assistência social, que são os CREAS. Então, a área de assistência, a área, né, da garantia de direitos, além dos outros parceiros, né, que a gente chama da rede de atendimento, que são as escolas, os postos de saúde. Então, todos os setores que atendem crianças, eles são uma porta aberta para que essa notícia chegue. O importante é chegar. Com certeza. Alexandra, você falou que dependendo da idade, a criança ela não tem um discernimento de fazer a denúncia, mas dependendo aí da idade, ela já chega e já faz. Então, você já chegou, de fato, a presenciar situações, né, de crianças, não sei, com 10 anos, 12 anos, fazendo de fato a denúncia? Sim, tivemos uma situação, por vez, que uma menina de 7 anos, ela vendo uma propaganda do Disque 100... 7 anos. Ela ligou para o Disque 100 e disse que estava sofrendo violência dos pais. E aí uma equipe chegou e realmente estava. Então é importantíssimo tanto a divulgação desses canais, quanto quem lida, né, com a criança, seja na saúde, seja na educação, educar, né, ensinar essa criança de como identificar e como pedir ajuda. Então, a gente tem um papel importante e aí vem o compromisso de todas as pessoas da sociedade, desde quem está lidando na escola, na unidade de saúde, né, em qualquer outra instância, de identificar, de dar crédito ao que a criança traz. E aí, que é a violência mesmo, sim, né? Que isso fica muito claro, porque às vezes, né, tem alguns pais que dão nas pernas, ali aquela coisinha, né? Que eu sei que não é aprovado, aí por muitos, mas dependendo da situação, pode acontecer que aí para as pessoas não acabarem confundindo, né, com violência, né, Alexandra? É diferente, né, uma correção com um ensinamento do que é permitido, o que não, né, são as regras de casa, as regras, né, de autoridade paterna ou materna ou familiar, que a gente chama, diferente de espancamento, né? Então, tudo que traz um mal-estar, um dano à saúde é crime. Então, a gente tem que saber a medida das coisas, a forma com que a gente coloca limites, com que a gente ensina a criança, né, o que deve ou não fazer naquela faixa etária. A faixa etária entre 7 e 9 anos, as crianças elas já sabem expressar o que estão sentindo, o que passaram. Então, elas têm maior probabilidade de pedir ajuda. As crianças menores não. 0 a 4 anos, ela ainda está se descobrindo, mas ela muda o comportamento. Então, quem convive com essas crianças, em qualquer uma das faixas etárias, vai saber que mudou alguma coisa. Alexandra Lima, assistente social do ISD, muito obrigada, né, pela sua participação, parabéns pelo trabalho, né, assistência social. Eu acho que se eu não fosse jornalista, eu seria assistente social, né, para poder, eu acho que a pessoa tem meio aquela coisa de querer ajudar, querer dar assistência, né, e é uma